Boa tarde, cinéfilos de plantão. São 17 horas e isso significa que é hora de Cine Destilado aqui na Rádio Geek. Meu nome é James Salinas. Eu sou Bárbara Mascarenhas e para acompanhar a gente aqui no nosso programa, você pode baixar o aplicativo Rádio Geek para iOS e Android ou nos ouvir pelo site da radiogeekbr.com.br. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos como @RádioGeekBR e Cine Destilado. Ou segue nosso perfil pessoal, @James_Salinas e @Babi Mascarenhas. Mande mensagem pra gente ao vivo, comentando. E lembra também do nosso Twitter, né? Aqui na Geek. Você Hashtag pode... Geek ao vivo, né? Ou manda uma Isso. mensagem de áudio ou texto. Isso, pelo 11 97313 6617. Aliás, fica ligado nesse número, né? Porque hoje vai ter um Sorteio sorteiozinho aqui ao vivo, né? Olha, coisas incríveis aqui. Nós vamos presentear com brindes, na verdade, né? Presentear estamos Sorteios, aqui não. hoje com o glorioso Ivan Vale Ferreira, também conhecido como Ivan 13P, diretor e roteirista de cinema. Bem-vindo, Ivan. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje. Agradeço demais, muito bom poder vir aqui bater um papo com você, James, Bárbara, enfim. Estamos aí, vamos bater um papo, né? O Sabota foi um trabalho bem marcante na minha carreira e o brinde tem a ver com isso. Aí. Maravilha. Bom, hoje vamos falar daqui a pouco do brinde que a gente tem aqui para sortear. E antes de fugir pro comercial, né, dessa nossa entrada, lembrar todos os ouvintes que nós estamos agora pelo Facebook. Ao vivo, no pelo streaming Facebook. do Facebook. Se você quiser ver o nosso vídeo completo, com todas as músicas, a gente vai passar umas músicas do Sabota aqui. É só acompanhar a gente no app da Rádio Geek ou no radiogeekbr.com.br, que é o nosso programa completíssimo. Então, primeiro um intervalo comercial, né? Vamos rapidinho Rapidinho botar iniciar. uma música do Sabota, Rap é Compromisso. Isso aí. Rádio Geek, apaixonados por cinema.
Apaixonado pelo... Voltamos aqui no Centro Destilado, estamos aqui com Ivan 13P, Ivan Vale Ferreira. Bem-vindo, Ivan. Muito Agradeço. obrigado por estar aqui conosco hoje. O Ivan é diretor e roteirista do documentário Sabotagem, Maestro do Canão. E, bom, Ivan, né, nós comentamos de você aqui semana retrasada com o Maurício Essa, né? O Essa já ficou, Figuraço. eu conheço o Ivan, Ivan é gente boa, não sei o quê. Conta pra mim um pouco de como que foi a gênese desse doc aqui. Qual que foi? Eu Como sei mais surgiu, ou né? menos Da a onde? história, né? Você foi A filmar... história é longa, a história Então, é manda longa. bala. Eu vou tentar resumir. O microfone é teu. Vou tentar resumir pra gente não perder muito tempo. Mas enfim, eu comecei esse projeto por acaso, porque em 2002 eu filmei o Sabotagem, que fazia parte dos entrevistados num documentário que eu tava fazendo, que chamava Favela no Ar. E era um documentário que, na real, não era nem ideia nossa esse documentário, foi de uma produtora gringa da Dinamarca que veio pro Brasil e eles queriam fazer um documentário sobre a música underground. E na época a gente já trabalhava com a galera do rap, fazia clipe em cinema, e, enfim, a gente já tinha um conhecimento, assim, a galera indicou a gente, alguém indicou a gente e esses caras chegaram na produtora, pô, a gente quer fazer um filme assim, sabe? A gente montou a lista de quem a gente achava que era pertinente e o Sabotagem estava lá. Só que ele falou muito com a gente, assim, foi incrível, assim, a gente levou uma lista de 100 perguntas, a gente fez a primeira e ele não parou de falar até terminar. Então, Ele deu uma assim, sequência, sou eu. Você fazia uma pergunta, o cara respondia Não, 5. A gente inspirado. ticou só uma, foi E a primeira. Esse é aquele trecho do filme que tem as criancinhas. Exato, que ele tá com uma roupa azul, que eu usei esse como fio condutor do documentário de agora, porque isso foi lançado com outro formato. Só que o que eu lancei não tinha muito a ver com a vida dele. A gente falava sobre o movimento do rap. Então, assim, os trechos que eu usei no outro filme são diferentes dos trechos que eu usei agora, né? E é essa altura que vocês decidiram que ele devia entrar nesse documentário. Qual que é o nome? Favela no Ar. Favela no Ar. Vocês decidiram que ele deveria estar na lista por quê? O que ele tinha lançado que vocês achavam pertinente? Cara, a gente já trabalhava com a galera do rap, a gente conhecia assim, o pessoal da RZO, conhecia o pessoal do 509E, a gente trabalhou algumas coisas com o KLJ, do Racionais. Então a gente gostava de rap, além de trabalhar com a galera. Então, assim, era uma música que a gente escutava, na real. Tipo, era uma música do carro que ficava no carro. Era o CD. Sabotagem sempre, por muito tempo, foi o CD que tocou no carro de produção nossa, né? Quando a gente fazia nossos trabalhos. E a gente já sacava que ele era diferenciado. Então, assim, quando a gente começou a conversar com ele, foi muito espontâneo o processo todo, mas ao mesmo tempo foi muito marcante, porque quando terminou, a gente olhou um pra cara e falou, cara, esse cara é diferente. Que aquele Tipo, material já é muito rico, né? Porque vai aparecendo, vai brotando criança de animal. todo o Não, buraco que tinha e assim, lá. a minha pergunta ia ser exatamente essa, assim, por que o Sabotagem hoje, né, assim, como que você pensou, vou fazer um documentário de rap com o Sabotagem, né, da onde saiu o cara de Perdizes querendo falar sobre um rap dessa forma, Legal. para os dias de hoje? Bacana a pergunta. Na real, na época, eu tinha acabado de entrar na faculdade de publicidade. E na faculdade de publicidade, eu reencontrei um amigo de infância, de adolescência, que era o Thiago Bambini. E ele estava começando uma produtora para fazer clipes de rap. E ele me conhecia já de moleque, enfim, a gente se distanciou e aí a faculdade nos uniu, né? Acabou que foi... E, de certa forma, acho que foi o grande feito da minha faculdade para mim, foi realmente eu ter encontrado o Thiago lá, porque de resto eu aproveito pouco, assim, da parte de publicidade mesmo, que foi uma coisa que eu não me identifiquei muito e preferi ir pro lado da comunicação via cultura e não via, né, vamos fazer dinheiro. Publicidade mesmo. Infelizmente, hoje eu tô pobre, mas enfim, meus amigos que decidiram ir pro lado negro da força estão melhor que eu. Mas tudo bem, eu tô feliz, isso que importa. Mas nessa época, a gente começou a fazer videoclipe de rap. E realmente era poucas pessoas que faziam trabalhos com o pessoal do hip hop. Eu lembro quando a gente entrou nesse meio, foi aí que a gente conheceu o Maurício Essa, que foi o diretor que veio aqui semana passada, que ele já estava lá. Ele era um dos únicos. Ele e o Alex Miranda, que é um outro diretor, que também fez muito trabalho com a galera do hip hop. E a gente entrou meio que uns moleques que estão entrando para concorrer com os caras que já sabem fazer a coisa. Então, a gente era ousado, assim, na época, né? Hoje eu analiso, assim, a gente era bem ousado porque a gente... Enfim, começou do nada uma produtora. Eram 13 moleques que se juntaram e falaram, vamos aí, que nome? 13, porque na época tinha a gíria dos 13 ser os caras muito loucos e tal, e a gente, não, vamos aí.
E depois a gente inventou outras histórias melhores pra explicar o nome 13, que eram mais comerciais. Mais interessante. Mas essa é a real. Porque a gente era doido, era um moleque doido e resolveram pôr 13 e tal. Porque a gente se sentia representado ali. Até politicamente também, inclusive. Mas aí a gente... Era realmente um contraponto, né? A gente, todos ali não eram pessoas da periferia, todos tinham uma classe média ali, que, enfim... E a gente frequentou por muito tempo e a gente foi muito bem recebido pela galera. E a gente fez amigos nesse meio. Então, assim, pô, tem pessoas que eu filmei em 2001, cara, que é o meu amigo. O Lakers, por exemplo, do Código Fatal, que é um cara que me acompanhou a minha vida, saca? Tipo, foi uma amizade que eu fiz com isso. Mas a galera comentava, pô, mas vocês vão lá, no meio da periferia, filmar. A gente, cara, ali tem uma vida de cultura que a galera não tá sabendo olhar pra isso. Vamos lá olhar pra isso, né? Que a gente, documentarista, na real, é um curioso, né? A gente primeiro... fica curioso sobre o tema e vai e fala, pô, legal, isso rende uma história, né? Que é isso, a gente, mesmo contando com depoimentos de outras pessoas, a gente sempre conta uma história, né? Então a gente tem que achar essa história. E o Sabota era uma história. Ele é um filme, ele é um cara que, pô, juro pra você que eu não duvido que hoje ele seria um diretor dos melhores diretores, porque a facilidade dele de contar uma história... E são histórias reais, né? Porque nada do que ele canta ali é mentira, né? Então, assim, isso me marcou muito, isso me fez falar, não, eu quero trabalhar com essa galera. Ao mesmo tempo, a gente fazia outras coisas também, a gente não ficou só fazendo isso, né? Quando a gente montou a produtora profissionalmente, a gente falou, meu, a gente precisa gerar grana, não adianta a gente ficar fazendo clipe, né? E ganhar um prêmio aqui, ganhar um prêmio ali, mas e aí? O aluguel, né? E Enfim. aonde você viu, assim, que o ouro, né, o biscoito fino da vida de vocês era realmente essa linha do rap, do underground? Por que vocês olharam assim, aqui é o lugar onde eu vou fazer meu nome? Pô, inicialmente porque a gente gostava disso. Então, a gente optou por trabalhar com uma coisa que a gente gostasse. Com aquilo que você ama. Exato. Tipo, o cinema entrou na minha vida antes, com meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos. Tipo, já fui questionado, tipo, como surgiu essa semente? Né? Para mim é bem lá atrás. Meu pai exibia filmes em Super 8, lá em 83, 84, 85. Ele tinha uma câmera de Super 8, que eu tenho até hoje, a câmera dele. Então, assim, o cinema entrou na minha vida de moleque, assim, eram sensações e era uma coisa que pra mim me impressionava, porque reunia a molecada do prédio pra ir na minha casa assistir uma projeção do Gordo e o Magro, ou enfim, meu pai tinha 6, 7 rolinhos de Super 8, então assim, repetia sempre, né, porque não tinha muita opção, então enfim. Mas ali me marcou muito, aí minha mãe tinha uma câmera fotográfica e eu achei essa câmera largada no armário e falei, meu, olha essa câmera. E meu irmão pegou a câmera numa viagem que a gente fez, ele tirou uma foto do Lobo-Guará, lá no Caraça, em Minas Gerais. Aquela foto ele colocou na parede do nosso quarto e eu dormia olhando pra aquela porra e falava, meu... Um dia você que nem ele. Eu vou fazer assim, eu vou fazer uma foto. Pra mim fazer uma foto era uma parada de, porra, que legal, né? Ele fez, tá aqui agora, grande no meu quarto e tal. E aquilo, enfim, dali eu fui tocando as coisas. Só que a gente percebeu o que, pô, já que a gente estava abandonando nossos trampos que a gente tinha na época para fazer uma coisa, a gente tinha que fazer o que a gente gostava. Isso foi o primeiro ponto da gente ir pro lado do rap. Até que hoje mudou, né? Que também a gente muda, né? Essa metamorfose ambulante, hoje em dia já não tô muito nessa onda do rap atual. Acabei indo mais para um lado mais reggae, mais tranquilo. Uma enfim. coisa mais zen. Acho que eu fui paz e passando amor. o tempo, acho que eu fui me encaixando em outros meios, mas não deixa de ter atitude, não deixa de ter denúncias e não deixa de ter uma luta por algo a mais do que só um entretenimento, enfim. Mas só voltando pro Doc agora, né? Legal. Então vocês estão fazendo entrevistas para esse documentário, né? O Favela No ar. E aí vocês entrevistaram o Sabota. Porra, tô com um monte de material legal aqui. Mandaram... Eram de fora? Era de fora. Era um pessoal da Dinamarca e da Suécia. Eram 2 produtoras junto com a gente. A gente mandou E era pra fita, lá. né? Era Você fita mandou mini-DV. por FedEx. A gente até tô vendo aqui uma Super 8 que tem aqui no nosso cenário. Ele trouxe uma dessa na época para fazer alguns takes em Super 8. Ele tinha uma câmera mini DV na época que era incrível, que era a PD-170, que a gente achava linda. E a gente tinha uma PD-100 emprestada, se eu não me engano, até acho que era do Dino Dragoni, se eu não me engano. Que era um diretor também de cinema. Aí você manda para lá a fita, 6 meses depois ele morreu. Aí eu falei, cara...
tipo, Preciso beleza, disso de volta, né? deixa eu conversar com eles. Eu falei, cara, ó, infelizmente o Sabotagem morreu, a gente é jurado de um prêmio aqui de São Paulo que chama o TUS, e ano que vem eles vão fazer uma homenagem ao Sabota. E eu queria muito ter esse material, que eu queria montar um audiovisual para ser lançado nessa homenagem ao Sabotagem. E aí o cara, meu, com certeza, eu tô sem tempo, só vou ver isso daí daqui a um ano, eu não consigo ver isso agora, então, cara, eu vou te mandar. E me mandou as fitas, só que ele me mandou tudo, mandou todo o material que a gente tinha feito, ele falou, cara, você vai ser o curador do Acha negócio, aí. essa é a tua missão. Aí você começou a assistir e tinha a frase Cara, lá era do... incrível, né, cara? Quando a gente fez aquela, a gente filmou a frase, ele falando, tipo, pô, eu poderia morrer amanhã, a minha parte eu já fiz. Na época a gente não, puta, passou despercebido, mas quando eu vi, depois desse processo Deu um todo, calafrio, né? falei, cara, ele tem algo aqui que a gente tem que investigar, porque parecia que ele tinha um pressentimento, né? E ao longo das pesquisas do filme a gente percebeu que não era só um pressentimento, era uma ameaça e tudo mais. O Sabota era super do candomblé, né? Ele tinha Sim, várias, sim. né? Ele é filho de Oxóssi, né, cara? A gente tem alguns depoimentos no filme que falam bem essa parte dele, dessa coisa Oh, de já fé. arrepiou de novo. Não, é incrível, cara. É. Muita gente me pergunta, assim, é um negócio muito doido isso, cara. Muita gente me pergunta, pô, você conviveu com o Sabota? Eu falei, cara, enquanto ele era vivo, não. Convivi muito pouco, a gente teve essa relação no dia que a gente filmou, a gente foi num show dele e ficou meio que nessa. Mas depois que ele morreu, com certeza, porque é muito. Quando a gente fala dele, você arrepiou agora, eu arrepiei, é uma coisa tipo. Ele virou um orixá, Ele né? circula, sempre que É. alguém fala, pode crer que ele passa lá pra ver se tá falando bem ou tá falando mal. Deixa eu olhar. Deixa eu ver qual que é. Conta a história da pedra de crack. Então, essa é incrível, né, cara? É uma cena que a gente acabou tirando do filme, essa história, porque a gente tinha muito tempo já no filme, mas é uma história que a esposa dele conta, né, a viúva, no caso, que ela conta que ele tava numa época que ele tava mal, que ele tava fumando pedra, e só que ele se sentia mal com aquilo, não é aquela coisa de, tô feliz, amarradão, curtindo a onda. Ele fazia e ficava na bad e tal. E aí um dia ele chegou em casa e falou pra ela, meu, eu preciso parar com isso, preciso arrumar um trampo, preciso fazer minha correria. E que ele tinha uma última pedra. E que ele pegou essa pedra e falou, ó, eu vou pôr ela aqui no pé do santo, que ele tinha uma estatuazinha de plástico, que eu acho que era da Nossa Senhora. Falou, vou pôr aqui, amanhã quando acordar vou dar minha última fumada e vou parar. Aí beleza, dormiu, porque ele dormia do nada assim também, era uma coisa constante dele, e pum, dormia. E dormiu e falou que ele acordou de manhã e a pedra corroeu todo o plástico. Que a santa era de plástico e tinha uma base de plástico, ele colocou em cima. Derreteu o plástico e o plástico meio que tipo, fez uma capa, assim, envolveu a pedra, né? Que ele foi derretendo em cima da pedra. E que ele olhou e falou, pronto, é um sinal. Alguém tá aqui me Falou, parou. não, E parou. parou. Mais claro do que isso não dá pra ser. Né? Exatamente. E aí ele parou. Diz a família que naquela época ele parou e começou a ter enfim, um outro tipo de comportamento que levou a ele a ficar famoso e tudo Isso mais. é antes ou depois que ele começou a trabalhar na feira com eles? Cara, a feira é um pouco antes, a feira é uma coisa mais. Tipo, logo que ele conhece a Dalva ali, que é essa esposa dele, até que ele conheceu o Ailton Graça, que foi. Essa história do Ailton Graça também é uma coisa impressionante, assim, porque eu tava indo pro Rio de Janeiro conversar com o pessoal do Canal Brasil. A gente tava indo pleitear uma coprodução com eles. Eu tinha feito uma edição do meu material, de 15 minutos, e falei, vou lá pro Rio de Janeiro, marquei uma reunião lá com o pessoal, Canal Brasil e tal. Marquei uma reunião lá e falei, cara, vou lá, né? Se eu conseguir, lindo, se eu não conseguir, beleza. Paguei barato na passagem, 200 conto, falei, vou investir e vou tentar a sorte. O produtor, o Denis, tinha feito já essa ponte inicial, conversa lá com não sei quem, ele também foi para lá, também sentiu que estava rolando. No aeroporto aqui, eu sentei, assim, na sala de espera, peguei meu iPad, que eu tinha colocado o vídeo no iPad para apresentar, e tava assistindo. Compenetradaço, assim, meu, o que eu vou falar pros caras, tal, não sei o que, de repente senta um cara meio gordo do meu lado, assim, e eu nem olhei, assim, nem dei bola, né, continuei vendo, assim, aí o cara me cutucou, eu falei assim, esse filme é isso, sou eu, tal. Aí eu olhei, assim, porque tava passando a cena do Carandiru, que era um trecho que eu tinha selecionado, que o Ailton Graça tá meio interagindo com o Sabota.
nos bastidores, assim, é uma coisa de making off. Aí quando ele olhou, ele falou, pô, o que é isso? Aí é o Carandiru. Eu olhei, aí o Tom Graça, tipo, cara, olha o tamanho do aeroporto, cara. Tipo, pelo amor de Deus, o cara sentou do meu lado no momento que eu tava indo. Tipo, aí ele olhou pra mim e falou, como assim não é o Carandiru? Eu falei, não, isso aqui é um filme que eu tô fazendo sobre sabotagem. Ele, então você tem que conversar comigo. Se você fizer um filme falando sabotagem e não conversar comigo, você vai ter feito um filme errado. Aí eu falei, mas você é do, né? Beleza, você até encontrou ele lá no cinema, mas tipo, qual que é, né? Tipo, por que você acha que você é tão... Me tipo, conta me conta mais, deixa eu ver qual mais. que é do negócio, porque pra mim, vamos ver. Aí ele, começou a conversar, a galera vindo pedir autógrafo pra ele. Ele, não, calma, preciso conversar com esse cara. Calma. Pô, eu sei que aí, chamou pra entrar no avião. Ele tava no mesmo voo que eu. Entramos no avião. Ele sentou na frente e eu passei. Quando eu passei assim do avião, ele levantou e falou, Ivan, anota aí meu telefone aí. Aí, imagina, dentro do avião, todo mundo parou e olhou pra ele e começou a pegar o celular. Eu vou anotar. Aí ele percebeu que ia rolar uma treta, assim, se ele falasse, ele falou, cara, quando eu descer eu te espero lá. Me chama quando você... Aí voamos pro Rio de Janeiro e eu já, no maior vibe, falando, caralho, eu vou, né, já, um ponto Agora positivo vai. hoje já tem, então vamos lá. Descemos, ele me contou, eu trabalhei na feira com ele e tal, não sei o quê. Aí eu falei, tô indo lá não sei aonde conversar com o cara do canal brasileiro. Eu conheço o cara, pegou o Vou telefone. com você. Não, o Ivan tá indo aí, dá atenção pra ele. Caralho, já fez uma pontezinha, cheguei lá, cara, fiz uma reunião de 10 minutos lá, consegui o que eu queria. Que bacana. E voltei e falei, tô devendo agora. Tô devendo pôr o negão no filme, né? Preciso pôr ele no filme. E foi incrível, a história que ele contou, assim, é emocionante, assim, e não só a parte da feira, mas a gente vê como um cara como ele tem o Sabota como referência nesses, né, bastidores do cinema, né? Essa coisa que ele aponta muito isso, que o Sabota, a importância que ele teve no cinema, não só por ter aparecido, mas, tipo, ensinar os caras como se comporta dentro da cadeia, né? Porque são um monte de ator que estão ali fazendo uma coisa... Mas vamos voltar um pouquinho. Então, Bora, você já é lá pra frente. A gente tava criando... Você tava criando aí né, você falou que você teve você pegou as imagens pra mostrar... Isso, nesse festival. No festival. Aí você mostrou as imagens, você viu que você tinha umas imagens riquíssimas, e aí tava na sua mão, aí você falou, bom, eu vou usar uma parte nesse documentário do Favela Noir, o resto é meu. Exato. Aí você falou, cara, vou fazer um documentário sobre o Sabotagem. Vou fazer um documentário sobre o cara. E na época eu comecei, assim, muito aos poucos. Você tinha o quê? 20 anos? Cara, tinha 2002, eu tava com 21, eu sou de 81, tava com 21. Começando a facu, cheio de sonho na cabeça, e falei, cara, me deparei com essa história. E quando eu percebi o que eu tinha na mão, eu falei, cara, isso acho que foi uma missão que eu recebi, porque não pode ser. Ele falou muita coisa, cara, que na época, assim, na correria, ele fala muito dessa coisa né, de como é a periferia. A galera fala, pô, hoje você escuta e você fica, pô, o cara adivinhou, né? Não é que ele adivinhou, que não mudou, mas assim... foi muito forte, assim. Ele tinha uma visão de mundo muito completa, cara. né? E aí, quando eu comecei a falar, vou entrevistar o Ganjamin. Aí, sabia que na produtora eu ia filmar no domingo um trampo. Na época a gente não tinha câmera, a gente alugava. Então, assim, eu alugava câmeras pro domingo e sábados eu usava em projetos meus, porque eu pagava uma diária, só que eu tinha que pegar na sexta, porque a locadora nunca abria aos sábados. Então, eu sempre usava os sábados para tocar as minhas coisas pessoais com o equipamento que tava ali. A gente vai trampar... Alugamos essa câmera, então a diária de domingo eu trabalho, mas no sábado eu vou usar. Então, assim, eu marcava muito esporádico. Por isso até que demorou 13 anos, tá? Acho que, graças a Deus, porque eu acho que se eu tivesse lançado quando eu queria mesmo, ia ser outra coisa. Muito diferente. Mas aí você começou, então, super independente. Você começou guerrilha total. Guerrilha. Era pegar a câmera que você tinha câmeras usado com outro emprestadas negócio ou câmeras que eu sobrava de locações que eu fazia dos meus trabalhos institucionais e sobrava ali equipamento. A gente começou totalmente guerrilha. E aí, fiquei nessa de 2003 até 2005, 2006, mais ou menos. Que porcentagem do filme você acha que você fez nesse cara, nesse mudou aspecto? muito, né? Porque eu refilmei muita coisa, então... mas eu chutaria ali pelo menos uns 30, 40... Porque, assim, o principal que é a entrevista dele, eu fiz naquela época. Então, assim... Contando com a entrevista dele, eu chutaria que ficou meio a meio. E foi basicamente sua escola de cinema também, total, né? Total. Essa parte que você refilmou foi seu storyboard. Exato. Né?
Porque a gente refilmou porque tinha muito problema técnico de som, a gente não tinha boom, tinha dia que eu só conseguia a câmera, não conseguia microfone. Meninos, nós vamos falar um pouco mais sobre esses detalhes de produção depois do intervalo. Bora Vamos lá. fugir um pouquinho aqui pro intervalo. Aproveitando que nós vamos tocar agora um bom lugar do Sabotagem. E não se esqueça de falar com a gente pelo WhatsApp, né? Nós estamos aceitando perguntas. Se inscrevam para o nosso não é sorteio. Ó, vamos Nosso já anunciar. brinde. Antes da gente ir, tem um minuto aí pra gente avisar. Antes da gente ir pro comercial, você quer ganhar esse DVD? Esse kit Esse lindo. kit lindo aqui, que é um pôster que você nunca mais vai ver esse pôster, né, Ivan? Ele foi lançado só no dia do lançamento do filme mesmo, que a gente fez esse kit pra vender lá e depois ele... Então nós temos Parou. gêmeos aqui, filhos únicos, né? Temos um documentário aqui do Sabotagem que a gente tá falando aqui. Temos um pôster original da época do lançamento. E temos um quadrinho aqui. Que é uma novidade. Que é uma novidade, que é a mesma parte do filme, né? Que Exatamente, fala sobre só que em formato revista em quadrinho. formato de revista e quadrinho, que é uma parte muito legal do filme. Inclusive, todo mundo adora essa parte. O Né? Alexandre de Maia é incrível. Que fala sobre a vida do Sabotagem em quadrinhos. Então, ó... Você pode mandar agora pra gente um direct no @cinedestilado, tá? Os 2 primeiras pessoas que mandarem pra gente Correndinho. uma mensagem, tá? No @cinedestilado, no direct do @cinedestilado, falando que quer ganhar esse brinde. Agora! Agora, os 2 primeiros que enviarem vão receber esse kit aqui. Se vocês quiserem, pode até ser autografado pelo Ivan, tá? E agora sim a gente vai pro nosso intervalo. Nosso intervalo. Lembrando que nós estamos no 11 97313 6617 e vocês estão na Rádio Geek Apaixonados por Cinema.
yahoo.com.br ou pelo WhatsApp 11 94036 6603. Venda de ar-condicionado, manutenção, instalação e limpeza especializada de duto via robótica é com o Império do Ar-Condicionado. Rádio Geek está de volta, é isso aí, meu! Voltamos aqui no Cine Destilado, estamos com Ivan 13P, roteirista e diretor do documentário Sabotagem, Maestro do Canão. Esse documentário conta com entrevistas com o Mano Brown, o Paulo Miklos, João Gordo, Ayrton Graça, Sandrão, Rappin' Hood, Andrés Kisser, Hector Babenco. Ivan, como é que você conseguiu toda essa galera, meu? Ah, cara, é incrível como o Sabotagem abre porta, né? Quando você fala que é o Sabota, tá sempre alguém disposto a falar sobre ele. E a gente tinha primeiro, a nossa primeira lista era a galera do rap, que era o que a gente conhecia da história dele, era a história dele dentro do rap. E aí eu tinha já uma edição do filme que eu assisti e falei, cara, eu tô descobrindo que ele não é só do rap, né? Então eu preciso mostrar outros caras que não sejam só os rappers falando dele. Aí fui atrás de João Gordo, fui atrás do Paulo Miklos, fui atrás, enfim, de pessoas que eu sabia que eram da música, que conheciam o trabalho dele. O Paulo Miklos não só por conhecer, mas também pelo fato todo do Invasor, que teve com o filme e tal. Mas eu falei, eu preciso mostrar esse lado B dele, né? Que é o lado cinema, é o lado música lado popular, artista completo, lado artista. assim. É o lado que, pô, tem histórias que ele tava sentando com o Maurício Manieri pra escrever letras de amor. Que coisa Entendeu? rica. Tipo, né, você imaginar o Sabotagem ali, vou escrever a letra pra minha gata aí. Tipo, é muito doido, né, cara? Tipo, e ao mesmo tempo você vê como ele foi bem recebido por essa galera, né? O João Gordo fala dele parecendo um amigo, um brother, assim. Tipo, é o que a gente sentiu muito. O Hector Babenco, por exemplo, que a gente tá em off, que a gente tá conversando, tipo, coloquei ele na minha lista, todas as pessoas que leram minha lista falavam, cara, tá lindo, mas o Hector Babenco, não sei não, hein? Acho que ele não vai falar com você. Pô, Pretencioso. você não é ninguém, você vai falar. Eu falei, não, tudo bem, mas é o Sabota, não sou eu, é o Sabota. O cara vai ver que é do Sabota e ele vai topar. Cara, mandei lista assim, ó, uns 20 e-mails num dia. Nesse dia que todo mundo me criticou, falando que ele não ia me responder. Dia seguinte, o primeiro recado é dele. Vem na minha casa amanhã. Tipo, foi o primeiro que eu gravei, assim. E, enfim, a gente tem muito claro como ele era querido não só no meio do rap, né? Isso pra mim era muito importante, assim. Se eu tivesse feito um filme só com os caras do rap, eu me sentiria mal de ter errado nesse ponto, assim, sabe? E pra mim, pelo menos, é que eu sou de cinema, né? Então, pra mim, um dos pontos altos do filme é aquela cena que eles estão conversando sobre a cena da bunda da Rita Cadillac, Exato, né? aquilo é incrível. Que ele inventou aquilo, né? Ele viu ela lá, ele não resistiu, subiu lá, deu aquele beijo na bunda da Rita Cadillac. E aquilo você vê, você que é roteirista, você fala, meu, isso é que o roteirista é muito inteligente, o cara é incrível. Pô, é um improviso. Lógico que o roteiro, não desmerecendo roteiristas, jamais. Mas, assim, você vê que o improviso dele fez uma das cenas mais emblemáticas do filme. Hoje, quando fala-se daquele filme, normalmente é aquela foto que é ele beijando a bunda da Rita Cadillac. Ficou muito marcado isso, né? E a gente vê o Hector Babenco contando essa história, aí tem enfim, o cara que é o preparador de elenco dele, que é o Sérgio Pena. Aliás, tem que dar o crédito à Rita Cadillac também, né? Total, porque ela, que também ela entra tinha na uma cena bunda merecida, perfeitamente. né? Exato. Que merecia aquele aquele beijo, né? beijo. Não era qualquer bunda, pô. Não era Não, mas qualquer bunda. O que eu tô falando é que ela tá contracenando com ele e tá Sim, deixando, sim. né, não tá fazendo, reclamando, Não é né? à toa que chamava Cadillac. Ela não vira pra câmera e fala, porra, diretor, que merda é essa? Exato. Ela abraça a ideia dele e faz aquilo ser um ponto alto, sendo os dois realmente. Bem dito, não só ele improvisou, ela improvisou de ter recebido aquilo bem Exatamente. e ter continuado, né? Então, é muito, muito engraçado ver o improviso atuando, assim, né? É. Mas eu gosto muito do Carandiru, eu acho que é um bom filme, né? Sim. E acaba sendo um ponto alto pra mim, né? Que você tem o Hector Babenco lá, e que nem você falou, né? Pô, você não, a galera, né? Você olha e fala, caralho, por que o Babenco tá dando entrevista nesse filme, né? E o Babenco fala com tanto também carinho fala dele, com carinho, né? é isso que eu ia te falar. O Babenco, ele também tem essa relação de, cara, era alguém muito especial, e eu sei que ele era muito especial, então não tô falando de qualquer um, entendeu? Se eu ligasse pra ele e falasse, pô, teve um ator aí um dia que fez um filme com você, tipo, ele, sei lá, né? Mas era o Sabota, era muito E a perceptível. emoção também em relação ao Sabotagem fazer esse filme, sendo o lugar que marcou a morte do Exato. irmão, né? Então, Sim. assim, o quanto de energia dele estava de verdade ali, querendo contar essa história, né? E ao mesmo tempo também a gente vê como ele não sabia as regras do cinema, que fez com que ele, como um ator, chegasse num diretor e falasse, cara,
tá tudo errado o que você tá fazendo. Ousadia, né? Ousadia. Nenhum ator que Faria passou pelo isso. ritual de aprender, o diretor é uma alma, né? Suprema, Suprema. Eu não vou chegar pro cara e falar que ele tá fazendo tudo errado. Mas o Sabota não tinha essa. Ele conversava com o Babenco do mesmo jeito que ele conversava com o porteiro da rua. Então ele olhava pro Babenco e falava, velho, você tá viajando, pondo cavalo, subindo as escadas. Mano, não existe. O nego chegou com as armas na mão e atirou. Você tá... Aqui, aí, tem uma frase muito clássica que todos os caras que participaram do filme, que ele chegou no Babenco e falou, cara... Isso aqui não é Hollywood, irmão. Isso aqui é Carandiru. Entendeu? Tipo, meu, calma. E segura o reggae. E fez o Babenco repensar muita coisa. O Babenco fala isso pra gente. Ele fala, cara, eu mudei muita coisa no filme por causa do Sabotagem. Tipo, aquelas cenas todas que se conta da vida das pessoas fora da cadeia. Aquilo foi muita influência do Sabota. Porque o Sabota falou, cara, o cara que tá aqui dentro, ele só pensa em ir lá fora, meu. Ele tem saudade... Tipo, da rua. Ele tá dia a aqui, dia, mas né? a cabeça dele tá lá. Então, meu, por que não Fãozinho da padoca. falar dessa parte dele? E é uma percepção, né? Por isso que eu digo que ele, com certeza, seria um bom diretor, ou um bom roteirista, né? Como ele escreve as coisas, ele escrevia bem. Enfim, acho que cinema, com certeza, perdeu aí uma figura clássica aí que ia fazer barulho. Vamos colocar de volta na linha do tempo aqui da produção do Doc. Então você começou, né, super independente, câmera é emprestada, aí chegou em algum ponto, você, pô, vou terminar o que eu já gravei, né, você ficou anos, né, gravando isso daí, você colocou no crowdfunding. Sim, foi nesse momento que eu fiz a edição da galera do rap. Aí você olhou e falou, cara, eu tenho um filme de rap, Falei, mas não dá pra isso ser não é isso. o Sabota. Não é. Tipo, ele era mais do que isso. Eu consegui a grana que eu pedi via crowdfunding, fiz a edição e não me senti satisfeito. Falei, cara, não posso. E aí eu fui atrás de apoios. Né? Aí entra a família aí você dele. colocou na lei. Antes de colocar na lei, vem a família do Sabota, que eu já tinha um contato com o filho dele. Que é o Sabotinha. Que é o Sabotinha, que hoje carrega a bandeira e, pô, tem um trabalho super bacana junto com a Tamires de preservação da cultura. A Tamires é a filha dele. Que é filha dele também, são os dois filhos, né, do casamento com a Dalva. E eles têm um trabalho muito forte de preservação da cultura do Sabota, de todo o legado que o Sabota deixou. E eles, na época, viram que eu tava, cara, tentando, mas eu era sozinho. De algum jeito, né? Aí o Sabotinha conhecia o Denis Feijão, que é o produtor, Entendi. que na época tinha acabado de lançar o filme do Raul Seixas. E ele queria fazer um filme ficcional sobre o Sabota. Ele queria fazer um filme ficcional. Eu não tenho filme ficcional, mas eu tenho esse A documentário. ideia, ele chegou em mim para ver a minha pesquisa que eu tinha do documentário. E quando ele chegou, pô, ele já veio com essa indicação do filho do Sabota, então já tinha um ponto positivo. E ele chegou com a chancela de ter sido o cara que tinha acabado de fazer o filme do Raul Seixas, que para mim era o meu ídolo de adolescência. Então, assim... Aí você botou na lei com o edital de finalização. Não, a gente botou como produção. Entendi. A gente falou, vamos usar o teu material como material de arquivo. A ideia era essa, usar todo esse meu material que eu tinha, considerando ele um material de arquivo. E vamos começar uma produção do zero. Que aí você já sabia qual era o filme, né? Eu já você sabia, já tinha um roteiro, então. já tinha tudo. E ele super me ajudou nesse processo burocrático. A gente escreveu o projeto, inicialmente em PROAC. Tentamos via PROAC algumas vezes, não conseguimos. E aí eu lembrei do pessoal do Itaú, que na época que eu lancei Favela no Ar, me chamaram para ir lá participar de um debate. Então eu conhecia um cara lá, que depois eu fiquei sabendo que era o cara principal dessa parte de escolha de projetos apoiados. Liguei pro cara e falei, tô querendo fazer um filme sobre Sabota, queria conversar com você. Ele falou, como é que é? Eu falei, é um filme sobre sabotagem, um documentário. Ele, vem aqui, tal dia, tal hora, tal. E eu, mesma coisa, né, cara? Mesma história lá do Canal Brasil. Eu falei, cara, o que eu vou falar pra esses caras, como é que eu vou convencer o Itaú que eu preciso fazer um filme sobre sabotagem, não sei o que, né? Preparei também uma ediçãozinha, cheguei na reunião lá, eram, imagina assim, 10 tiozinhos engravatados, super executivos, e eu falando, como é que eu vou convencer esses caras, né? O Natália, que é esse cara, me perguntou, o que você quer fazer, Igor? Eu quero fazer um filme sobre a vida do Sabotagem, eu não vou falar muita coisa, eu quero mostrar o que eu já tenho. E dei play num vídeo de 5 minutos. Terminou o vídeo, ele olhou pra mim e falou assim, quanto que você quer? Fechou. Adoro. Aí eu falei, eu quero tanto. Ele falou, eu te dou metade. Legal. O resto da metade você se vira, corre atrás. Você tem metade do seu projeto que você já tem.
Cara, pra gente foi incrível, que foi uma reunião de 10 minutos que eu falei, cara, consegui metade. Então, Devia ter pedido 2 vezes devia ter mais pra pedido poder... 2 vezes. Essa é uma boa Pegar ideia. Pra quem tá ainda em reunião, Aí, cara, galera, fale uma sempre super o dobro. dica. Fale sempre o dobro. Porque às vezes o cara apoia, mas ele vai fazer você correr, que acha que é bom fazer você... Tá rindo você... aqui com essa. Eu acho muito importante essa parte. Realmente, eu acho uma estratégia boa dele de falar, cara, eu te dou a minha chancela, mas corre atrás, né? Trabalhe. Não é de graça a coisa. Aí o resto você conseguiu via edital Aí mesmo. depois teve um edital de finalização do Estado, que a gente ganhou, a gente concorreu, mandou o projeto, ficou entre os finalistas e ganhou. E aí depois só que a gente ganhou, que a gente ficou sabendo que era a Sabesp que ia Quer bancar o resto do show. Aproveita e fala um pouquinho sobre essa questão. Você começou super guerrilha, independente, você fazendo, câmera na mão, no tempo sobrando. Aí você foi, tentou, Via aí, crowdfunding. e aí foi pro Itaú. E quando chegou na Sabesp, você se deparou com um problema aí que é o CNPJ. Sim, Então, esse processo também aconteceu. Sim, sem dúvida. Mas a gente já tinha passado por projetos de cultura anteriormente na minha produtora. Na real, a gente abriu a produtora em 2001. Já em 2002 para 2003, a gente já profissionalizou. Então, já tinha CNPJ desde 2002. Porque a gente trabalhava muito com prefeituras, a gente fez muito trabalho com a prefeitura de Paulínia. Então, assim, essa parte burocrática de empresa a gente já tinha. Eu não fiz nada pro filme de sabotagem. Porque eu já tinha Você já isso. Né? Minha empresa antes tinham outros diretores, já tinha um outro projeto que tinha sido aprovado via lei. Mas, assim, anterior a isso também a gente já tinha toda essa parte burocrática. Mas, realmente, para quem está começando hoje e tem uma ideia, assim, não adianta só ter ideia, você tem que ter o background empresarial da coisa, você ter suas... Pedir ajuda para montar um edital. Exato, tem edital, aí você tem que levar 8 certidões, a certidão do CNPJ, certidão do INSS, certidão, se você fez alguma coisa errada na tua vida no meio do caminho, você não vai conseguir pegar um projeto via lei de incentivo. Não é só eles claro. não querem dar dinheiro. Não é que eles não querem dar, é porque você não está apto, você não tem Falta informações. Você não tem um background para pegar um projeto de 1 milhão e falar que você vai entregar, entendeu? Então, eu acho nesse ponto, eu acho justo Toda essa algumas burocracia. negações, porque realmente tem muito aventureiro, infelizmente, em todo lugar, e muita gente pega e não consegue terminar um filme, né? Então, assim, é um problema que a gente tem. Mas a gente passou por todos os processos de filme, não só de filme, mas de equipamento, né? Porque eu comecei em 2002, terminei em 2015. Então, assim, as câmeras que eu usei foram diversas, né? Enfim. Mas isso acaba até agregando ao documentário. Sem né? dúvida, Porque é uma parte histórica, né? Fortifica o lado histórico da coisa. Quando eu ponho uma imagem de Super 8, essa imagem ganha um poder. Quando eu ponho uma imagem de High 8, que eu tinha umas imagens de show que era High 8, antes da Mini DV. E aí depois vai pra Mini DV, aí da Mini DV vai pro digital, aí o digital vai pro Full HD, aí o Full HD ainda tinha... Tipo, a gente falou, não, vamos parar no Full HD que chega, né? Não dá, eu não vou ficar esperando evoluir mais do que isso. Porque é o que eu sempre falo, eu nunca terminei esse filme, né? Eu abandonei o filme. Eu falei, cara, larga, chega, Acabou, tá vai. pronto. Assim, Entrega. tanto que hoje eu cortaria o filme, eu assisti ele mais de 1000 vezes, porque a gente exibiu muito esse filme. E cada vez que eu assisto, eu falo que tiraria esse trecho, que não ia fazer falta, mas é uma coisa minha, de diretor, que fica depois deixa como convivendo hora e meia, com o filho, né? O filho nasceu, pô, poderia ter feito diferente. Mas, Podia ser enfim, mais bonito. Né? tipo isso. Mas 5 minutos tinha funcionado. Exato. Mas aí, beleza. Aí você terminou seu filme finalmente, né? Tá lá, tá pronto. Entregou os documentos que você precisava aí. O filme é teu. E aí, agora você precisa passar seu filme em algum lugar. Exato. Esse é o grande problema do cinema. E aí, como é que você fez? Porque eu conheço um pouco a história de como você distribuiu esse filme e eu acho que é um aprendizado pra todo mundo que estiver querendo fazer cinema no Cara, Brasil. mais uma vez, assim, é na falta de opção que a gente vê quando a gente tem coragem, né, cara? Então, assim, a gente bateu em alguns lugares, algumas distribuidoras, e a gente viu o quanto que a gente perderia, na real, da coisa se a gente se associasse a um grande distribuidor. Principalmente no sentido que pra gente era a missão nossa fazer esse filme chegar nas periferias, e não só nos cinemas de classe média e classe alta. Você já tinha isso na cabeça? Que você Já, queria pra ter mim um isso era público muito maior. claro, cara. Eu como diretor, pra mim isso era uma missão, e eu, ao longo do tempo, fiz estratégias para que isso desse certo, que era justamente essa. Eu já tinha parcerias de pessoas que eu conhecia pela minha convivência com hip hop, então eu sabia que eu tinha portas abertas em vários lugares. São Paulo, Guarulhos, Rio de Janeiro, BH. Então, assim, a gente tentou inicialmente fazer via distribuição normal, né, em acordo, e
ser sócio, e a gente preferiu não fazer. Aí, beleza, sentou eu e o Denis Feijão, que é o diretor do filme, o produtor do filme. A gente falou, cara, como é que a gente vai distribuir isso, né, cara? Sou eu e você aqui, a gente vai fazer cópia, vai levar no centro, vai... Aí ele bolou essa estratégia, que para mim foi muito interessante, que era já lançar ele, logo que terminasse as primeiras exibições no cinema, já lançar ele via streaming. E você já tinha umas exibições garantidas pelo Sim, Itaú por isso é muito serem importante investidores do dizer. filme. O Itaú, quando ele fez a parceria com a gente, eles já entraram falando assim, ó, a gente faz o aporte e a gente dá um mês de exibição de Caralho. graça, uma sessão por dia em todas as salas de cinema que o Itaú tinha. O Itaú tinha acabado de comprar Você mostrou pra 1 milhão de pessoas. o Unibanco, e o Unibanco tinha todas as salas do Unibanco de cinema, o Itaú tinha herdado aquilo, e eles falaram, cara, vamos usar o filme para ser exibido uma vez por dia. Então, assim, eu já saí com 9 salas de cinema, com 30 exibições em cada sala. Então, Incrível. cara, eu saí quase com 300 exibições do meu filme em cinema, né? Mas de graça. E aí, inclusive, tecnicamente, a gente ainda não tinha um arquivo que precisava para ser passado no cinema. Então, O assim, DCP, né? é o DCP. Você precisa. A gente foi fazer isso na A gente guerrilha. falou aqui do DCP na última... É complicado. penúltima, né? Que Porque às vezes a gente acha que termina quando a gente filma a última cena ou quando a gente faz o último corte na edição. Na verdade, assim, tem eu conversando com trabalhão de outros pós trabalhos aí, né? depois eu acabei produzindo um outro filme, mais como produtor, e pra mim, eu sempre falava isso pro diretor, eu falava, cara, o trabalho começa mesmo, Quando você depois que você termina. termina o filme. É verdade. Que o cara tava muito preocupado, que eu tenho que trabalhar, eu falo, meu, você tá preocupado agora, enquanto a gente tá filmando? Cara, você vai ter que se preocupar lá na frente. Você terminou, eu editei o filme, te entreguei, aí que começa a bucha, que é a distribuição, que eu acho que é o grande problema do cinema nacional, é a gente não ter espaço para exibir o filme. Mas você tava terminando. Então, terminou de... Qual que era a estratégia do Denis? Então, Que era você justamente terminou... assim, a gente lançar nesse período durante o Itaú, a gente não podia passar em lugar nenhum, e a gente tinha como em mente fazer uma distribuição independente já. Então assim, a gente falou, meu, vamos esperar passar esse período e vamos lançar já um streaming do filme via iTunes. Ah, legal. Só que isso fez o quê? A gente perdeu o festival de cinema, a gente perdeu tudo que é competição de festival, a gente perdeu, porque o filme não era mais inédito. Mas a gente ganhou 300 exibições do filme. E você ficou mais democrático também, Exatamente, né? e era de graça. Então, assim, pô, pessoas que nunca tinham ido no cinema foram ver meu filme. Isso pra mim foi incrível, assim, né? E só pra terminar, os últimos 5 minutos aqui, eu queria muito falar da sessão que você fez com o Eduardo Suplicy lá na Cracolândia. Como é que Cara, foi isso daí? A gente até tava brincando aqui no bastidor, né? Se eu fosse fazer um documentário sobre o que eu fiz com o documentário depois, com certeza isso seria o ponto alto do filme, porque eu tava exibindo o filme no Festival da América Latina, que quem convidou a gente foi o Chiquinho, que é um cara super ativista nessa parte do cinema, e ele convidou a gente exibiu o filme lá e terminou o filme, o debate. Aí eu lá, de pé, fazendo um debate, de repente olho na plateia, um senhorzinho levanta a mão. Aí eu, cara, eu conheço esse senhorzinho, né? Aí, pô, acendeu a luz nele, chegou o microfone nele, pô, o Eduardo Suplicy. Eu falei, cara, brincou que eu tô aqui conversando com o Suplicy, né? E ele, eu queria fazer uma pergunta, eu falei, não, calma, você vai vir aqui pro palco e eu vou descer aí pra plateia, meu. Você que vai falar, eu não vou falar mais nada. Eu parei de falar no dia, eu falei, você que vai falar. E ele, cara, super elogiou o filme, ele adorou o filme. Ele era diretor da Secretaria de Direitos Humanos, Aí ele na falou, época. vamos fazer uma exibição do filme na E Cracolândia. ele me convidou, você topa fazer? Eu falei, cara, eu super topo, só que eu queria fazer decente. Eu quero fazer com telão, Tá. quero fazer com cadeira, eu quero trazer pipoca pra galera. Show. Eu quero fazer, não quero chegar e pegar um projetor do amigo e apontar na parede, não quero isso. Vamos fazer um cinema no meio da Cracolândia. Ele, Aí vocês cara, montaram é tudo isso. lá. Meu, foi a melhor sessão que eu fiz desse filme. Eu já passei esse filme, cara, fora do Brasil. Já passei esse filme em tudo que é cinema mais bonito do mundo, com aquele áudio perfeito. Mas essa sessão é a que me marca. Fizeram filinha lá pra pegar pipoca. Cara, assim, inicialmente o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos não queria que eu levasse pipoca. Que era uma coisa que o produtor fez questão. E eles achavam que ia fazer bagunça. Eu falei, mas que bagunça que vai ter? Eles vão querer comer pipoca. Eu falei, mas é isso. Né? Mas é pra comer pipoca, mas a ideia é essa. Se eu tô levando um pipoqueiro, é pra eles comerem pipoca. Qual é o problema de comer pipoca? Ah, não, porque vai dar problema. Tá bom, foi cancelada a pipoca. Chegamos e falamos, o meu produtor falou, Ivan, vou levar 2 carrinhos de pipoca lá. Eu falei, pode levar. Vai levar. Vamos pôr Compra a pipoca. briga, pode... Cara, eles fizeram fila, pegaram as pipocas, sentaram, aí sobrou pipoca. Aí eu falei, quem quer mais?
vamos começar de novo, pode levantar de novo. Até acabar. Cara, foi lindo, melhor organização de distribuição de pipoca que eu já vi na minha vida. Você chegou aí pro céu também, né? Sim, a gente fez algumas sessões no céu também, a convite do Eduardo Suplicy, a gente fez uns 25 céus, que na época eram os que tinha. E muito importante levar esse filme pra criançada e pra galera da periferia, né? Que era o nosso foco, fazer esse filme chegar lá da onde saiu a nossa estrela, né? Então, pra gente foi muito importante isso. Bom, esse é o nosso tempo hoje do programa, né? Ivan, muito obrigado por Que ter é isso, aceitado eu que nosso convite de estar agradeço. aqui Obrigada hoje. Parabéns mesmo, pelo foi documentário. incrível. Lembrando que vocês podem concorrer a 2 DVDs do Sabotagem aqui e um pôster original filho único. Só mandar um direct no Instagram, @cinedestilado. Fiquem de olho também no @cinedestilado e no @radiogeekbr, que vai ter sorteio de 2 kits no valor de R$142 cada, da marca Invictus, a melhor marca de produtos táticos e operacionais do Brasil. Vai ter uma caneta tática fabricada em alumínio aeroespacial, vai ter uma garrafa feita em tritã, com vedação interna, filtro interno, uma caneca de ferro esmaltado, umas coisas super legais. Dá uma olhada aí. Daqui Super a pouco a gente vai... tecnológico, né? Daqui a pouco a gente vai publicar aí no @cinedestilado e no @radiogeekbr. Semana que vem nós vamos ter algumas convidadas especiais. Sim, a Janaína e a Marina Pinto. E, Ivan, mais uma vez, muito obrigado, Eu que parabéns pelo agradeço, trabalho. Eu que agradeço. E quando você tiver outra coisa pra lançar, conte Sem conosco. dúvida. Quem sabe um dia um ficção escrito por você, o roteiro seu, quem sabe? Bora lá, vamos Né? lá. Claro, com Vamos lá, certeza. com ela como atriz, olha só que coisa Olha ali. só, com cabelos novos. Já temos a equipe, o roteiro e a atriz, pronto. Queria só terminar aqui agradecendo o Gabriel Pazotto, nosso Mais sonoplasta, uma locutor vez, aqui, tá arrasando. sempre cuidando. A gente esqueceu das últimas vezes, mas não foi por mal, que a gente tá sempre com pressa aqui pra terminar e passar toda a informação humanamente E é possível. gatinho, viu, meninas? É gatinho, tá solteiro. E é isso. Lembrando que nós estamos no Facebook agora. É no Facebook que o nosso vídeo vai estar sendo transmitido. Não se esqueça, curta as nossas páginas e siga agora a gente no Facebook. É isso aí. Cine Destilado e Rádio Geek Apaixonados por Cinema.